Ou seja, Jesus não é o Deus menino que nasceu há 2000 anos atrás. Jesus é Deus. Ele o era antes que o mundo fosse formado. Ele é antes que todas as coisas existissem. Antes da fundação do mundo, Jesus já existia, porque Ele é eterno. Ele não tem início, não tem meio e não tem fim. Ele não é limitado a nada, a tempo. Ele não é limitado a coisa alguma, porque Ele é Deus. Agora, mais do que isso, Efésios capítulo 1, verso 4, aí tem a ver conosco também, não tem a ver só com Jesus. Quando é que você foi salvo? Pergunta para o seu vizinho, quando é que você foi salvo? Você consegue responder quando que você foi salvo? Quando é que você foi salvo? Pergunta interessante, mas vamos ver o que Efésios diz. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim, preste atenção, está projetado. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes do quê? Calma aí, você foi escolhido quando? Você não foi salvo agora, o ano passado? Você não foi salvo agora há 10 anos atrás? Não, a Bíblia diz que você foi escolhido antes da fundação do mundo, antes que a terra fosse criada, antes que o universo fosse criado, antes que qualquer outra coisa fosse criado, Deus já tinha o seu nome escrito num livro, e determinado ele, dizendo, em um determinado tempo, eu vou chamar a existência o Mauro, eu vou chamar a existência o Pedro, mas ele já está no meu coração, e eu já escolhi, ele será o meu filho amado. Que coisa poderosa! Você não nasceu no dia do seu nascimento, você veio à existência, mas você foi escolhido antes da fundação do mundo. E tem gente que fala, será que Deus tem propósito para mim? Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, será que Deus tem um propósito para você? Por que Ele não escolheu outro? Tem gente mais inteligente que você, Washington. E olha que você é um baita profissional, te conheço. Por que foi chamar eu e você primeiro? Porque os nossos nomes já estavam escritos antes da fundação do mundo. Isso alegra seu coração? Você pode dizer um amém mais forte? Quando o mundo foi criado, Deus chama a existência aquilo que não existe. Não quer dizer que Deus está criando naquele momento. Deus criou a terra naquele momento. Deus criou a água naquele momento. Deus criou os peixes naquele momento. Mas eu e você, Ele chamou a existência. Nós já existíamos em Deus, nós já tínhamos sido escolhidos em Deus, e Ele então chama a existência aquilo que não existe, e nós então chegamos em Adão. Através de Adão, uma geração começa, toda uma história é desenvolvida, para chegar em mim e em você, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Mas tudo é nele. Jesus é o centro da criação, é o centro. João capítulo 1, verso 1. Olha o que o texto diz. João capítulo 1, verso 1. No princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o pilar de tudo, Ele é Deus, sem Ele nada existiria. Tem gente que pensa, Deus criou Jesus há 2000 anos atrás, para a salvação da humanidade, gerou um filho, o Espírito Santo de uma mulher. Que conversa é essa, meu Deus do céu? Eu sei que os católicos ficam com raiva de mim. Um dia, conversando, e sem ofensa nenhuma,
porque eu não tenho problema nenhum com eles. Mas um dia, conversando com um irmão católico, e eu falei para ele, falei, olha, sabe qual que é a primeira barriga de aluguel? Ele já mudou o semblante. Eu falei, Maria. Maria foi a primeira barriga de aluguel na Bíblia. Sim, porque você acha que Maria era mãe de Jesus? Como que pode um ser humano ser mãe de Deus? Como pode um negócio desse? Como pode uma pessoa humana interceder acima de Jesus? Como pode um negócio desse? Como pode a Trindade virar quadrade? Pai, Filho, Espírito Santo e Maria. É ilógico, é só uma questão de raciocínio, é só uma questão de pensar. Deus usou Maria como usa eu e você. Está me entendendo? Todos nós fomos chamados para carregar Jesus dentro de nós, e de fato isso é verdade. Ele não está distante, Ele não está longe. Nós erguemos as mãos com sinal de que nós queremos de Deus, mas Deus não está longe, Deus está dentro de nós. Nós carregamos Ele dentro de nós. Então veja, Ele não pode ser gerado por uma mulher, Ele é gerado por Deus. Mas para nascer aqui precisava de uma porta de entrada, e a porta tinha que ser um ser humano. Deus escolheu então Maria. Maria de fato é uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Mas não na posição que colocam Maria. O centro não é Maria, o centro é Jesus. Ele é o centro. Se você tem que orar, não ora para Maria, ora para Jesus. Toda oração é feita em nome de Cristo, não em nome de Maria. Por quê? Porque Cristo é o centro. Somente através de Cristo. Ele é o centro da criação. Mas não é só isso. No Velho Testamento, Ele é o centro do Velho Testamento inteiro. Tem gente que acha que Cristo está só no Novo Testamento. Cristo está em todo o Velho Testamento. Quando Adão e Eva eles pecam, e então Deus mata um cordeiro, aquilo estava falando a respeito de Cristo. E a salvação virá através do derramamento de sangue. Esse é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Aquilo ali falava a respeito de Jesus. Quando Caim e Abel ofereceram uma oferta, a Bíblia diz que Caim ofereceu de cereais, mas Abel olhou e viu Jesus. Ele matou um cordeiro e ofereceu um animal. Por quê? Porque aquilo apontava para Jesus. A Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, 8 pessoas, 8 fala a respeito de ressurreição, um novo ciclo. 7 completa um ciclo, 8 é um novo ciclo. Quando eles descem da arca, 8 pessoas para um novo recomeço, a primeira coisa que Noé faz é sacrificar um animal, apontando para quem? Para Cristo. O Velho Testamento inteiro aponta para Cristo. Quando Abraão foi oferecer Isaque, isso estava apontando para Jesus. Deus que ia ofertar os seus filhos. Todos os patriarcas apontam para Jesus. Abraão, Isaque, Jacó, o próprio José são figuras de Cristo. Todos eles apontam para Cristo. Se você pegar o tabernáculo no deserto, todo o tabernáculo, da cor, do material, do tecido, tudo aponta para Jesus. O sangue derramado apontava para Jesus. O altar do sacrifício apontava para Jesus. A pia de bronze onde o sacerdote se lavava apontava para Jesus. Quando se entrava no santo lugar, 3 móveis tinha a mesa dos pães, o pão era Jesus. Tinha o candelabro, a luz é Cristo, a luz do mundo. O altar do incenso é Cristo. O véu que se rasgou, dentro havia uma arca. A arca era a presença de Deus e apontava para Jesus que estaria no nosso meio. Tudo é Cristo. Não tem lugar para outra pessoa a não ser Jesus. Todas as festas judaicas apontam para Jesus, todas elas. Abel, como eu disse, quando vai oferecer a oferta, olha para Jesus. Abraão olha para Jesus. Moisés, quando matou o animal na primeira Páscoa, instituição da Páscoa, e passou o sangue nos umbrais das portas, aquilo estava dizendo que todos aqueles que estiverem debaixo do sangue não serão condenados.
Tudo aponta para Jesus. No deserto não é diferente. O povo está no deserto, a coluna de nuvem apontava para Cristo, a coluna de fogo apontava para Cristo, o maná que caía do céu é o pão vivo que desceu do céu, diz o Novo Testamento, o próprio Jesus fala a respeito disso. A água que saiu da rocha, que eles feriram, era Cristo, que viria como água ferida pelos homens, para que nós pudéssemos beber da água da vida. Tudo aponta para Jesus. A própria serpente de bronze, levantada no deserto, todos aqueles que eram feridos pela serpente, olhavam para a serpente de bronze e eram curadas de toda enfermidade, porque a serpente no deserto apontava para Jesus. Todos os reis apontam para Jesus no Velho Testamento. A Bíblia diz que o reinado de Davi seria um reinado que não teria fim. Por quê? Porque Jesus, na descendência, veio de Davi. E Davi, o renovo, também saiu de Jesus. É uma troca. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. E no Novo Testamento? Será que o Novo Testamento aponta para Jesus? Só para você ter uma noção, são 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam de quem? Jesus. Por que são 4? Porque um não tem a capacidade, o potencial de mostrar Jesus como Ele é. Para mostrar Jesus em 4 dimensões, precisou de 4 evangelhos, porque tem que mostrar Ele como rei, tem que mostrar Ele como homem, tem que mostrar Ele como servo, e tem que mostrar Ele como filho de Deus. Não tem jeito de um evangelho só mostrar Jesus, tem que ter 4. Os 4 só falam de Cristo, do nascimento, da sua obra, dos seus milagres, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Tudo nos evangelhos fala a respeito de Cristo. É só Jesus. Não tem lugar para outra coisa. O livro de Atos fala de quê? Da igreja que Jesus comprou com seu sangue. O livro de Atos é a história da igreja. Alguém fala, mas o que a igreja tem a ver com Jesus? A igreja começou em Cristo. Jesus pagou um preço. Eu fico olhando muitos pastores dizendo, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Como se o pastor pudesse ser dono de alguma igreja. A igreja tem um dono. O único dono é aquele que pagou o preço por ela. É só Jesus que é dono da igreja. Um dia o irmão chegou, falou, pastor, eu queria membrar aqui com vocês e tal, eu estou vindo de outra igreja, como é que é o processo? Eu falei, irmão, o processo é muito difícil. Vai ter que preencher um requerimento. Brincadeira. Falei, irmão, seja bem-vindo e tal. Aí o irmão começou a frequentar aqui conosco, recebi uma ligação de um pastor, tem como conversar com você? Eu falei, claro, sou um cara totalmente acessível. Cheguei lá, eu queria que você não recebesse os meus discípulos lá na sua igreja. Eu falei, como? Ele chegou lá, ele quer frequentar. Não, esse irmão saiu daqui debaixo de maldição. Eu falei, o que ele fez? Não, eu falei para ele que ele vai sair em pé e vai voltar arrastando. Mas só faz isso quem é dono das pessoas. Olha, irmãos, eu sei que a maioria aqui não convive perto de mim. E eu não vou assim, me gabar dizendo que eu sou melhor do que os outros. Mas eu vou falar algo para você. Todos que saíram da nossa igreja são meus amigos. Todos. Todos. Eu vou falar. Que dia? Sexta-feira. Eu estava na minha casa comendo uma torta de bacalhau com um casal que não é da nossa igreja, que era daqui, que saiu. E são meus amigos. E vem no culto, e participa do culto. São meus amigos. Eu tenho amigos que frequentam outras igrejas, que eram da nossa igreja, que saiu, e hoje tem a liberdade de vir conversar comigo aqui no meu escritório. Eu não sou dono de ninguém. Dono é só Jesus, que pagou o preço. Fala para o seu vizinho, ninguém é dono de você. Para com esse negócio.
Eu já vi tanta gente falando, nossa, eu não posso fazer porque o pastor, meu Deus, o pastor não é seu dono, seu líder não é seu dono, seu discipulador não é seu dono. Você tem um dono, o dono é aquele que pagou um alto preço por você, o preço de sangue. Só Cristo tem domínio na sua vida, só Jesus, nós não temos. As epístolas falam e propagam o ensino de Cristo. Todas as cartas que Paulo escreveu é falando a respeito de Cristo. Todas as cartas de João é falando a respeito de Cristo. Todas as cartas de Pedro é falando a respeito de Cristo. Porque tudo tem a ver com Cristo. E Apocalipse fala de quê? Apocalipse fala da vitória de Cristo. Sobre o quê? Sobre a morte, sobre o pecado, sobre o anticristo, sobre o diabo, sobre o inferno. Ou seja, Apocalipse descreve de fato a vitória de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Tem nomes poderosos como Abraão, como Moisés, como Jacó, mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para o nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus. Esse a Bíblia diz que é Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados, psicólogo dos psicólogos, administrador dos administradores, porque não há outro nome dado entre os homens, ao qual importa que nós venhamos ser salvos, só Jesus. Vai chegar um dia que todo joelho terá que se dobrar diante do nome de Jesus, porque só Ele é Deus. Só Ele. A Bíblia inteira aponta para uma pessoa, para Jesus. Para Jesus. Se você ler toda a Bíblia olhando, percebendo, você vai ver que tudo aponta para Cristo. A nossa salvação vem através de Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto para a remissão dos nossos pecados. Quando Adão e Eva, eles pecaram em Gênesis 3, a promessa é que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, a descendência da mulher. Quem que é a descendência da mulher? Jesus. Jesus é a descendência. Tudo está voltado para Jesus. Quando o mundo estava perdido, não sabia o que fazer, atolado no pecado, quando o homem não tem o que fazer, Jesus então faz por mim e por você. Ele deixa a sua glória, vem em forma humana, morre na cruz e paga o preço do nosso pecado. Na cruz é chamada de troca do Calvário. O que é a troca do Calvário? Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Ele levou os nossos pecados para que nós fôssemos santos. Ele levou a nossa pobreza para que nós fôssemos ricos. Ele levou a nossa maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele foi colocado nele uma coroa de espinhos para que em nós fosse colocado uma coroa de glória. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno para que nós fôssemos elevados ao céu. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Essa é a troca do Calvário. Não tem outra coisa. Nós estamos reunidos aqui por causa de quem? De Jesus. Não é por causa de você. Não é por causa de mim. Nós não estamos aqui por causa de nós. Eu sei que muitos irmãos, quando acabam de converter, eles vão na igreja porque querem um relacionamento, querem uma cura, querem isso, querem aquilo. Sim, são multidões. A multidão vai virar discípulo em algum momento. Mas quando você vira discípulo, você tem que entender, você não está aqui por causa de você, você está aqui por causa dele. Tudo começa nele, tudo é por meio dele, e no final tudo termina nele. Ele é também a nossa justificação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pega a sua Bíblia. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo bem ou mal, que tiver feito por intermédio, por meio do
corpo. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Todos nós seremos julgados. Fala para o seu vizinho, todos nós seremos julgados. A pergunta que se faz é, quem vai ser aprovado no tribunal? O Senhor julga pecado. Tem pecado em nós? Sim ou não? O Senhor vai julgar pecado. O Senhor vai julgar obras. Obras. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que se o homem errar em um dos mandamentos, ele é culpado de todos. Todos. Nós seremos julgados. A Bíblia diz que Deus é aquele que sonda, não atitudes, não só obras, não só o que falamos. A Bíblia diz que Deus é aquele que sonda mente e coração. A pergunta é, quem vai ser aprovado? Aquilo que é feito às ocultas será proclamado no eirado. Aquilo que fazemos às escondidas vai ser colocado no YouTube e impulsionado para todo mundo receber. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Não vou ler, mas diz que não entra pecado no céu. Fala para o seu vizinho, no céu não entra pecado. Qual que é a maneira de entrar no céu? Perfeição completa. Só entra no céu se for perfeito completamente. Tem que ser perfeito, sem ter nenhum pecado, nenhuma mente estragada, nenhum coração maligno, não pode ter nenhum pensamento errado, não pode errar em nenhum ato da lei, nada pode ter problema para você entrar no céu, porque no céu só entra perfeição. Perfeição. Por isso a Bíblia diz que todos nós seremos julgados. Como então? Como então entrar? Jesus é a nossa justificação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele não tem pecado. Ele se fez pecado por mim e por você, para que nele fôssemos feitos o quê? Perfeitos diante de Deus. Nós podemos ser aprovados no tribunal de Cristo. Nós podemos entrar no céu, não porque somos perfeitos em nós mesmos, mas porque Cristo Jesus se fez pecado por mim e por você. Agora eu posso ser perfeito no lugar de Cristo. Oh, isso é maravilhoso. No céu não entra pecado, por isso que o nosso pecado está debaixo do sangue. No céu só entra gente perfeito, por isso que eu não valho nada, mas em Cristo eu sou filho de Deus. Deixa eu falar algo para você. Quando Jesus foi batizar, a Bíblia diz que os céus se abriram sobre Cristo. Já leu esse texto? E uma voz bradou do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, quem eu tenho prazer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os céus estão abertos sobre Jesus. Mas se eu estou em Cristo, os céus estão abertos sobre a minha vida. Levanta a sua mão para o céu, diga: os céus estão abertos sobre Jesus, mas eu estou em Cristo Jesus. Diga: os céus estão abertos sobre a minha vida. Por isso que nós temos ministrado que nós estamos debaixo do favor de Deus. Mas não é por nosso mérito, é por causa dele. Deixa eu te dar duas coisas fundamentais para você entender a questão da justificação. Deus não coloca a sua dívida na sua conta. Você tinha dívida, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não coloca na sua conta a sua dívida, coloca na conta de Cristo. Por isso que Ele levou lá na cruz todas as minhas dívidas. O escrito de dívida que estava sobre mim foi cravado lá na cruz em Jesus. Segundo, Ele deposita um crédito na sua conta ilimitado, chamado justificação pela fé. A sua justiça agora é Cristo.
Mas é ilimitado mesmo? Claro que é, ué. A Bíblia diz que se Deus não poupou Jesus, o seu próprio Filho, não nos dará todas as coisas. Se Ele não negou Jesus para mim e para você, Ele vai negar para você saúde? Ele vai negar um carro? Ele vai negar um casamento? Vai negar uma casa própria? Vai negar o crescimento da célula? Vai negar o seu crescimento espiritual? Vai negar um casamento feliz? Não! Porque Cristo é maior do que tudo isso, e Ele entregou o próprio Filho, então Ele não pode nos negar nada. Fala para o seu vizinho, você está debaixo do favor de Deus. A conclusão que nós podemos chegar a respeito da justificação é que a religião sem Cristo é inútil. Você pode repetir isso comigo? A religião sem Cristo é inútil. Preste atenção, é zombar de Cristo dizer que eu posso me justificar-me a mim mesmo. É zombar da obra de Jesus. Quando você diz, eu posso fazer e me aproximar de Deus pelos meus próprios méritos, você está zombando da obra da cruz. Por isso que todos aqueles que acrescentam alguma coisa à obra de Cristo, está zombando, são inimigos da cruz de Cristo. E aí eu vou escandalizar todo mundo agora, diga aleluia. Não acrescente nem o fumo. O que é mais poderoso? A obra da cruz ou um cigarro? O que é mais poderoso? Não, mas se você aceitou Jesus e está fumando, você vai para o inferno. Você está zombando da obra da cruz. Você está dizendo, o que é isso? O cigarro tem muito mais poder do que a obra da cruz? Eu creio que quem aceita Jesus, em algum momento ou outro, ele vai ser livre do vício. Sim ou não? Mas o vício impede ele de ser salvo? Eu não vou aprofundar nisso não, que o negócio vai ficar feio. Religião sem Cristo é inútil. Religião sem Cristo é o que ensinam aí fora. 10 passos para você ter um casamento feliz. 10 passos para você ser um crente bem sucedido. 8 passos para você se vestir bem. 10 passos para você se comunicar com excelência. Que coisa maravilhosa. O povo estava na Torre de Babel, não se entendiam de maneira nenhuma, porque não tinham o Espírito Santo, começaram a falar línguas diferentes, confusão, não se entendiam, mas lá no Pentecostes, falaram uma língua só, debaixo do Espírito Santo, e todos entenderam o que eles estavam falando. O que faz diferença é os 10 passos, ou é o Espírito Santo no seu casamento? Tem dia que você fala, sua mulher não entende. Tem dia que você fala, seu marido não entende. Você fala, acabou o sal? E ela fala, por quê? Não, porque parece que você colocou tudo na sopa. É uma brincadeira. Mas aí você pergunta, como você está? Aí ela grita de lá, como você está? Que pergunta é essa? Você tinha que saber como eu estou. Graças a Deus isso não acontece na minha casa, é só na sua. E vice-versa. Agora, por que acontece? Porque falta o Espírito Santo. Aonde tem o Espírito Santo, você fala até língua diferente. Casa um alemão com um brasileiro e os dois se comunicam e todo mundo se entende. O problema não é a maneira de comunicar. O problema não é os 10 passos para a comunicação. O problema é se Cristo é o centro da sua vida, do seu casamento, da sua família. Quem está me entendendo, diga amém. Religião é inútil. É insensatez
você querer adicionar alguma coisa à salvação. Insensatez, como eu disse, é você zombar da cruz. Terceiro, precisamos depender mais de Jesus do que de nós mesmos, porque tudo começa nele, é por meio dele e é para ele no final todas as coisas. Quem está me entendendo aí? Jesus é o centro da sua igreja. Mateus 16:18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de quem? De Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oitavo, Cristo é o centro da eternidade. Pega a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse, eu queria ler esse texto com você. Jesus é o centro da eternidade, porque Ele é o início antes da fundação do mundo. É através dEle, e no final tudo vai ser para Ele. Apocalipse capítulo 5, verso de número 2. Preste atenção no que está escrito. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Essa é a visão de João. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João tem uma visão do trono. Alguém está sentando, ele não ousa falar nem o nome. Alguém está sentado no trono, e ele tem um livro na mão selado com 7 selos. Aleluia, 7 selos. E ele chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir os livros. O livro é a história da humanidade. O livro é a conclusão de todas as coisas. E aí, ele chora muito. Aí um dos anciões diz para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. A conclusão de todas as coisas é Cristo. Começa com Ele, é por meio dEle e encerra nele. Deixa eu falar algo para você. Todos os reinos se levantaram e caíram. Todos os reis levantaram e caíram, mas Jesus é a pedra. A Bíblia diz lá em Daniel que tinha uma estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro com barro. Estes eram os reinos, os impérios. Mas a Bíblia diz que uma pedra bateu então nos seus pés e quebrou a estrutura daqueles reinos, e todos eles desabaram. A Bíblia diz que vai chegar um dia que todos os reinos serão do Filho de Deus, de Cristo Jesus. É isso que está escrito na Bíblia. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Abra sua Bíblia lá. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, a conclusão de tudo é para Cristo, é para Jesus. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo, que Ele é a cabeça. Ele é a cabeça, Ele é o corpo, e Ele é a vida que corre nos seus membros. Ou seja, nós dependemos de Cristo. Cristo. Se tem Jesus na sua vida, você tem tudo. Você não precisa de uma fórmula para prosperar, você precisa de Jesus. Você não precisa de uma fórmula para ter um casamento feliz, você precisa de Jesus. Você não precisa de uma fórmula para falar bem, para ser um pastor, você precisa de Jesus. Se tem Jesus, tem tudo. Tem tudo. Fala para o seu vizinho: se tem Jesus, tem tudo.
O céu será o céu porque Jesus estará lá. O céu só é o céu porque Jesus estará lá. Ele vai de fato fazer todas as coisas. Ele será a nossa luz, Ele será o nosso alimento, nós estaremos com Ele. A Bíblia diz que a salvação é conhecer o Senhor eternamente. Eu sei que os irmãos têm dificuldade de participar das conferências, de participar de treinamento e tal, entende? Mas deixa eu falar algo para você, olha aqui para mim, vai treinando para morar no céu. No céu nós vamos estar com Ele eternamente. Então já vai treinando, vem para a capacitação de louvor e adoração, participa da conferência inteira, porque lá no céu não tem como dar uma escapulida, não tem como dar uma fugida da reunião, é uma reunião eterna, vai ter início e não vai ter fim, vai começar uma conferência no céu que nunca vai acabar. Aí se você corre de conferência, você vai correr do céu. Aí você não vai querer entrar no céu. Fala, não, mas esse lugar aqui, conferência? Ai, meu pai. Quem está me entendendo aí? Eu vou te dar um vislumbre da eternidade. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Um vislumbre do que será a eternidade com Cristo. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, você vai morar no tabernáculo de Jesus. Mas olha o verso 16, como que vai ser a eternidade com Ele? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, não tem problema de camada de ozônio. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Naquele dia eu vou entregar meu ministério e falar, essas ovelhas são do Senhor. E você vai ser pastoreado pelo próprio Cristo. Diga aleluia. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. No céu não tem lugar para tristeza. Hoje você tem uma série de decepções, uma série de amarguras, de chateações, mas lá no céu não vai ter lugar, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, vai ser um lugar de apenas alegria, vai ser um lugar onde não vai ter fome, não vai ter doença, não vai ter injustiça social, não vai ter roubo, não vai ter mentira, não vai ter pecado, não vai ter traições, só vai ter Jesus sendo o centro das nossas vidas. Oh, aleluia. Fique de pé onde você está.